Bem-vindos ao canal Caminho da Graça. Esse canal foi criado para trazer uma mensagem de fé e esperança a todos nós. Que Deus abençoe. Amém. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Bem-vindo ao canal Caminho da Graça. Hoje nós estamos na segunda edição. Eu vim trazer uma palavra que possa provocar em nossas vidas, nossos corações, mudança, transformação, paz. Esses momentos ao qual nós estamos vivendo tão conturbado. E hoje eu vou falar sobre a queda do homem e as consequências dessa queda na vida, na nossa vida na atualidade. Como tudo começou, por que foi ocasionada, o que acarretou. E eu vou usar como texto básico a palavra de Deus, que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 2, 2 versículos, e depois passarei para o mesmo livro a partir do capítulo 3, a partir do versículo 1. Ele deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Agora capítulo 3 do livro de Gênesis. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim poderás comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comerás, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folha de figueiras e fizeram cintas para si. O texto ao qual aqui nós acabamos de ler, que se encontra no livro de Gênesis, fala clara e explicitamente sobre uma ordem dada por Deus sobre duas árvores a qual o Senhor tinha colocado no jardim do Éden. Já por essas caminhadas e conversando com pessoas que ainda não professam a fé em Cristo, e até pessoas que dizem ser ateu, ou seja, que não acreditam em Deus, eles usam o argumento não só uma, mas várias vezes, já conversando sobre isso, falaram: mas por que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou ele para tomar conta do jardim, se sabia ele que o homem ia cair? E por que Deus então colocou justamente essa árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore que sairia do fruto, que serviria para curar as feridas, curar a parte física, e que Deus colocou lá? Por que então Deus colocou essas árvores no meio do jardim? Existem perguntas que são feitas que nós não temos uma explicação lógica. Eu já vi até alguns comentários teológicos, mas eu prefiro ficar com a palavra que encontra-se lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, que diz que as coisas reveladas Deus deixou para os homens, mas encoberta pertence a Deus. Mas eu quero falar aqui sobre a queda do homem, justamente a queda de uma confiança, de um laço de confiança que Deus tinha depositado no homem. E quando esse laço é quebrado, a implicância que ele tem na vida do ser humano. E hoje não é diferente, porque tudo que nós estamos vivendo hoje na nossa sociedade, toda hora nós temos notícias de pessoas que são atacadas, que de alguma forma uma violência desenfreada,
e nós vemos que é guerra, rumores de guerras, peste, fomes, epidemias. Parece que o mundo perdeu totalmente o seu rumo. Mas tudo o que está acontecendo está predito na palavra de Deus. Isso tudo foi fruto lá do primeiro homem. Por isso que o texto lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo, ele relatando, escrevendo uma carta aos irmãos cristãos que se encontravam em Roma, diz que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Ou seja, perderam o elo, o vínculo total que os ligava a Deus. Mas eu venho apresentar o problema. Eu gostaria agora de estar fazendo com vocês, mensurando algumas situações para que nós possamos, através dessa palavra, pensar, rever conceitos e valores, para que possamos então voltar a ter a plena liberdade, a plena confiança de Deus em nós. O primeiro passo é porque Deus colocou. A primeira coisa que nós podemos entender sobre a liberdade de escolha. Toda escolha passa pelo crivo que se será danoso ou não. Isso vai da sua escolha. Se você escolhesse entrar no mar aberto, você sabe que por mais nadador que você seja, você corre o risco de ser atacado por um animal feroz como um tubarão ou outro animal, ou mesmo você ser tomado uma câimbra e vir afogar-se. Ou seja, você está com consciência dos riscos inerentes dessa sua ação, dessa sua atitude. Esse primeiro princípio de liberdade de escolha foi deixado também para Adão. Você vê que não se diz mais quantas árvores tinha naquele jardim, mas acredito eu, alguns teólogos dizem que há toda uma quantidade na flora, que são incontáveis, são imensuráveis. Mas justamente por que foi ali? Porque muitas vezes nós somos levados e atraídos pelas nossas próprias cobiças e concupiscências e por darmos ouvido a quem não deveríamos dar. O segundo princípio que eu gostaria de falar, porque Deus estabelece limite e ao ultrapassá-lo, nós caímos na desobediência. E a desobediência para Deus, ela tem o peso de você está se rebelando contra a vontade plena e absoluta do Criador. E esse é um princípio que ele é muito profundo. Vamos usar um termo assim, de uma situação que você tem que parar e pensar se vale ou não a pena você passar desses limites, se isso vai satisfazer a nossa alma e nosso coração. Porque existem situações a qual nós passamos que são prazerosas em questão de momentos, mas pode provocar em nossas vidas eternos tormentos. O terceiro princípio fica estabelecido entre a vontade versus obediência. A nossa vontade humana, ela tem que passar pelo crivo da obediência a Deus. Porque Deus estabelece alguns princípios, toda a sociedade, ela foi criada dentro de normas, diretrizes. E eu quero somente aqui abrir um parênteses para falar sobre isso, sobre lei. A lei não é nada mais que uma regra de direito ditada pela autoridade estatal e tornada obrigatória para se manter a ordem. É uma obrigação imposta pela consciência e pela sociedade. Mas para quê? Para que justamente nós possamos ter limite nas nossas ações, nas nossas atitudes, as suas consequências. Se nós formos para a nossa carta magna
da sociedade, que é a Constituição brasileira, salvo engano, no artigo 5º, parágrafo 5º, que diz que todo homem tem o livre direito à liberdade de escolha, mas também tem responsabilidade sobre essas escolhas. Porque há escolhas que para nós, hoje, como já foi falado, são escolhas que vão satisfazer o ego, vão satisfazer a nossa vontade humana, mas que lá na frente trará para nós dor, sofrimento, que se pudéssemos voltar, com certeza, nós não teríamos enveredado por esse caminho. Quantos estão agora atrás das grades ou no leito de dor e enfermidade, porque lá atrás tomaram ações e atitudes contrárias às vontades de Deus e contrária até à lei estabelecida pela própria sociedade. E as causas dessa liberdade, essa pseudo-liberdade que nós temos quando nós ultrapassando, é o afastamento. A primeira, no campo espiritual, é afastamento de Deus. Se você se reportar ao texto lá do capítulo 3, você vai ver que Adão e Eva estavam ali, mas nesse momento Eva estava no jardim passeando. Diz que ela estava ali à beira do jardim. Alguns teólogos dizem que Satanás, o diabo, o tentador, já vinha observando Eva há muito tempo. Não somente Eva, mas também Adão, as suas atitudes. E ele estava esperando somente uma ocasião para tentar, para fazer aquilo que lhe é o seu atributo maior: tentador, difamador, mentiroso. E ele quer, através dessa ideologia que hoje está colocada no meio da sociedade, onde tudo se pode, já não se coloca mais limite para nada. Ele quer justamente com isso quebrar o vínculo da perfeita paz e harmonia que existia entre Deus e o homem, pode existir através de Deus e o homem novamente através de Cristo. E uma primeira coisa que eu gostaria de pontuar, que quando Eva ela vai dar ouvido àquela serpente, e mesmo dentro desse parênteses que eu acabei de abrir e falar, primeira coisa que nós temos que passar pelo crivo: a nenhum animal foi dado a faculdade da fala. Somente o ser humano tem a faculdade de raciocinar, pensar e produzir através de sons aquilo que foi projetado, processado na sua mente. E era para ela, primeira coisa, ela ter estranhado uma serpente agora conversar com ela, porque nenhum outro animal falava. Cada um animal tem o seu som específico, e ela não atentou para isso. O que eu quero dizer com isso? Há muitas serpentes falando no nosso meio, e nós temos dado ouvido a isso, nos seduzindo, tentando nos tirar do foco. E o segundo ponto é quando ela vai trabalhar. O diabo, ele sabe das nossas fraquezas, e ele vai justamente trabalhar em cima dessas fraquezas para tentar nos atrair, nos derrubar. Não foi diferente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você se reportar lá no Novo Testamento, em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, quando Jesus é levado pelo próprio Espírito Santo para o deserto para ser tentado, e chega um momento, uma hora que diz que Jesus teve fome, e aparece a figura do tentador, dizendo: se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras agora transforme-se em pães. Mas Jesus, mesmo sendo um homem, o Deus encarnado, um homem, ele não usou a sua autoridade, e ele foi na palavra de Deus para refutar essa tentação, dizendo: nem só de pão
viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas Satanás, ele nunca desiste na sua primeira investida. Ele vai sempre tentar te atrair, te seduzir. Foi com Jesus durante 3 vezes. E eu não sei por quantas vezes ele já tem tentado te tirar da presença, tem tentado te afastar ou conseguiu. Seus objetivos te lançando para o vício da bebida, o vício do cigarro, da maconha, da cocaína, de tantas drogas lícitas ou ilícitas, de tantas coisas que são nocivas e são perniciosas, não somente para ti, mas para todo um conjunto da sociedade. E você agora, você se vê numa situação que você pensa e acha que não há mais solução para você. Já não tem mais o que fazer para a sua vida, porque o emaranhado no qual você se encontra, talvez agora o inimigo está soprando no seu ouvido para que você venha desistir de tudo, atentando até contra a sua própria vida. Eu costumo dizer, conversando com algumas pessoas, levando elas a conhecer a graça de Cristo, o amor redentor do Senhor Jesus, através da sua misericórdia, do seu sacrifício, que não há pecado que Deus não possa perdoar, e não há situação que Deus não possa reverter. E tem pessoas que acham porque a sua vida já não faz mais sentido, e ela diz: olha, se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria e começaria tudo de novo. Mas amigo, amiga, você que está nesse momento me ouvindo, eu quero dizer em nome de Jesus, há esperança para você. Há esperança para a sua vida. Há esperança para o teu futuro. Porque mesmo que a queda do homem, se você continuar, eu convido você depois a pegar a Bíblia e ler o capítulo 3 até o versículo 15, quando Deus fez uma promessa que através da semente do próprio homem, da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás, destruiria os seus intentos. E você, de repente, você pode não estar mais achando sentido na sua vida, mas eu quero dizer que, com toda a certeza e convicção de quem já esteve do outro lado, porque eu não sou melhor nem maior do que ninguém, pelo fato de hoje estar pregando a palavra, mas um dia ainda darei meu testemunho. Já passei por momentos tão terríveis, por causa da minha desobediência, por causa de não observar os preceitos, a lei do Senhor, que são perfeitos, puros e agradáveis para nossas vidas. Já sofri, já chorei, mas hoje, lutas todos nós temos, mas eu tenho toda a convicção de que eu tenho a salvação garantida da minha alma em Cristo Jesus. E já eu luto a todo dia para que, quando o inimigo da minha alma venha tentar me seduzir nas minhas fraquezas, eu corro para debaixo do esconderijo do Altíssimo, como diz o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansará. E esta sombra do Onipotente, que se chama Jesus Cristo, que eu estou te convidando, você, através desse áudio, para você tomar uma posição, você tomar uma postura, dizer: Senhor, estou cansado de sofrer, eu sei que tu podes reescrever uma nova história para mim. E eu, a partir de hoje, eu quero ter um encontro real e verdadeiro contigo. Talvez você esteja até indo a uma igreja evangélica, ou você está muito tempo lá, mas ainda não teve um encontro real e verdadeiro com Cristo. Porque tempo de igreja, isso não te concederá salvação. Você só terá a salvação realmente se você abrir o seu coração e deixar que Jesus Cristo faça em você morada. Que o Espírito Santo produza em você mudança,
transformação de vida. E você possa, de uma maneira, agora onde você estiver passando, pessoas olharão para você e verão o brilho do Espírito Santo estampado no seu rosto. Porque essa característica maior, eu não estou pregando se você vai ter riqueza, se você vai ter ouro, se você vai ter prata, se você terá um bom carro, ou uma boa casa para morar, uma boa família constituída. Isso são frutos das nossas lutas, das nossas dedicações. Mas eu estou pregando o céu, pregando a verdade, a libertação, a quebra das algemas, onde foi a queda lá atrás, onde pode ser o momento de você reerguer-se novamente através de Cristo Jesus. E eu sempre digo isso nas minhas predileções. O verdadeiro corajoso não é aquele que enfrenta as lutas que sobrevêm sobre nossas vidas. O verdadeiro valente não é aquele que empunha uma espada ou uma arma de fogo. O valente é aquele que consegue domar a si mesmo, entrega a sua vida à cruz, a Cristo, toma a cruz de Jesus e passa a segui-lo. Portanto, meu amado, eu faço a você um convite nessa hora. Eu estarei orando pela sua vida nesse momento. Se você se sentir tocado pelo Espírito Santo, se você estiver num lugar nesse momento que você tenha condições de dobrar o seu joelho e confesse a Deus os seus pecados. Procure uma igreja evangélica. Converse com o pastor. Falei, pastor, hoje eu venho aqui decidido a mudar. Eu já entreguei a minha vida a Cristo, mas eu quero mudar a minha vida. Quero fazer hoje o rol de uma comunidade de pessoas que irão morar no reino dos céus. Não importa o que você tenha feito no passado. O que importa é que você, a partir de hoje, a partir dessa palavra, você possa então conhecer o caminho da graça. E esse caminho é Jesus Cristo. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, nesse momento, Senhor, eu quero colocar a vida dessas pessoas que estão me ouvindo. Eu não as conheço, mas um atributo que é teu, a tua onisciência, onipotência e onipresença. Tu sabes e conheces o coração de cada um. Tu sabes as lutas, as fraquezas. Tu sabes de todas as dificuldades que essas pessoas estão enfrentando. Que por diversas vezes elas pensaram até em parar e desistir de tudo. Mas eu te peço, Senhor, através da tua misericórdia, que a tua misericórdia agora os alcance de maneira, Senhor, sobrenatural. E o Senhor, tua mão esteja estendida sobre cada vida. Que o teu Espírito Santo venha afagar agora seu alma e esses corações tão doloridos. Talvez pela perda de um ente querido. Talvez por uma decisão que ela tenha tomado equivocada lá no passado. E hoje essa reação está sendo tomada. Pai, em nome de Jesus, eu entrego essas pessoas de agora. Eu não sei quantos, Senhor, estão vivenciando esse momento de aflição. Mas eu creio no Deus que tudo pode. Por isso, Senhor, humildemente, esse teu servo vem te pedir, em nome do teu Filho amado Jesus, que tu possa, Senhor, aquilo que foi impossível à minha voz, mas é possível, através do teu Espírito Santo, penetrar onde eu não consigo penetrar, que é na alma e no coração dessas pessoas. E tu dê, Senhor, faculte a ela uma novidade de vida. Eu te oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Gostaria primeiramente de agradecer a vocês que, por esse tempo de quase 25 minutos, está ouvindo essa mensagem. Semana que vem nós continuaremos trazendo uma mensagem inspirada por Deus, para que possa trazer no seu coração
alento, paz e esperança. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.